Então, bom dia a todos e a todas. Hoje é dia 13 de outubro. Se minha mãe tivesse viva, hoje ia ser aniversário dela. Ah, E é, então, assim, hoje, prosseguindo, né, toda a discussão que o grupo faz com relação às questões metodológicas e, sobretudo, agora, naquilo que é o trabalho com as redes sociais, com a internet, a gente vai dar prosseguimento com a professora Tamires Ferreira Coelho, que é do programa de pós-graduação em comunicação da UFMT, e ela vai trabalhar com a gente, aprofundar a discussão sobre netnografia, né? Então, que é bastante interessante. A gente também trabalha, viu, Tamires, com a ideia da etnografia virtual, mas o foco na netnografia, segundo Cosinetes, para a gente também é extremamente importante. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bom trabalho a todos nós, tá? muito bem, Kátia. A professora Tamires, a quem nós agradecemos de antemão por estar aqui conosco, ela é doutora em comunicação no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, fez estágio doutoral na Escola de Altos Estudos em Ciências da Informação e da Comunicação, na Universidade de Paris-Sorbonne, na França. É mestre em Ciências da Comunicação no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Unicinos, e é graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí. É vice-coordenadora do Grupo Ciclo da UFMT, que é o Grupo de Pesquisa em Comunicação, Política e Cidadania, e integra o Grupo de Pesquisa Processos Comunicacionais, Epistemologia, Mediatização, Mediações e Recepção, Processocom, do CNPq CAPES Unicinos, e a Rede Temática de Cooperação, Comunicação, Cidadania, Educação e Integração da América Latina, chamada Rede AMLAT. Ela coordena a Agência Experimental de Comunicação, a TOCA, da UFMT, o Pauta Gênero, Observatório de Desigualdades de Gênero, da UFMT, a revista Laborial Fuzue, desenvolve a pesquisa Jornalismo Digital em Mato Grosso, Práticas e Construção Identitária em Meios Independentes. Uma pessoa com um currículo tão maravilhoso como esse, com tantas atribuições, estar aqui conosco nesta manhã é uma honra. Então agradecemos mais uma vez, Tamires, e passamos para ti a palavra. E depois da sua exposição, o pessoal vai tirar dúvidas e partimos para o debate. Então, obrigado e é contigo. Bom dia, pessoal. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela generosidade também da apresentação. Eu disse, Cristiano, vou te dar um texto padrão, mas pode cortar algumas coisas, editar, né? Se quiser, para ser mais rápido, enfim. Eu venho hoje aqui a convite, né, do professor Cristiano, falar um pouquinho sobre a netnografia, e eu acho importante demarcar, né, eu como professora de comunicação, como alguém que é preocupada com as questões metodológicas, né, eu tive isso muito forte dentro da minha base de formação na pós-graduação, a preocupação com a metodologia, venho trazer essas perspectivas da netnografia a partir não de uma especialista em etnografia, mas de fato de uma pesquisadora que já usou o método, né, e que se preocupa também com essa questão da construção metodológica para a gente pensar o método, né? Então eu vou trazer aqui inicialmente, deixa eu ver aqui, o que eu passo foi. Então eu gostaria primeiro de fazer uma contextualização, né? A etnografia ela é bastante apropriada por pesquisas de cibercultura, antropologia, comunicação, mas também por outras áreas, como a educação, né? A gente tem visto uma série de apropriações, inclusive até na administração tem tido, eu já vi algumas possibilidades aí também de apropriação. Ela, teoricamente, né, a partir da perspectiva do Robert Koznetz, ela surge ali no Canadá, na década de 90, né? E o Kozinets, que é um dos autores, né, ao qual eu me filiei quando eu fiz a pesquisa, baseado na etnografia, né, ele vai dizer que a etnografia é a etnografia adaptada ao estudo das comunidades online, das comunidades virtuais. Então, existe um propósito aí para essa adaptação,
a gente tem que entender que ela não surge na academia, dentro dessa perspectiva do Kozinets, né? Ela começa inicialmente a ser usada em pesquisas de marketing, de consumo, ou seja, pesquisas bem mercadológicas, voltadas para questões empresariais, né? As empresas queriam atingir determinados públicos, e essas pesquisas começaram a ser feitas para monitorar melhor esses públicos, né? E aí depois ela começa a ser adaptada como método científico. Por isso aí, vocês já imaginam a resistência, a dificuldade de legitimação de um método que vem do mercado, né? A gente sabe que existe aí uma dificuldade, muitas vezes, de receber essas propostas que vêm inicialmente originadas aí, né, de uma perspectiva mais mercadológica, mas a gente tem que pensar que isso foi bem interessante à medida que houve uma extensa teia de debates aí quando esse método chega na academia, né? A gente teve, claro, uma resistência de alguns cientistas um pouco mais conservadores, dessa ala um pouco mais tradicional, principalmente da antropologia, né? Que é de onde vem a etnografia. E houve uma rejeição aí, né, dessa proposta, porque começaram a dizer, olha, o ir a campo vai se extinguir, então não faz muito sentido dizer que é uma adaptação da etnografia, enfim. São coisas aí para a gente ir contextualizando. Na verdade, algumas pessoas dizem assim, essa palavra existe, né? Ela já está aí, então, legitimada há algum tempo, é um método relativamente consolidado dentro da área da comunicação, assim, a gente tem uma área, né, que a área da comunicação em si, o campo comunicacional, ele é um campo que é muito mais recente que o da antropologia, mas dentro da comunicação a gente tem aí hoje uma tranquilidade maior para trabalhar com a perspectiva da etnografia. E, afinal de contas, o que raios é essa etnografia, né? Então, ela vem dessa perspectiva da ethnography, né? É o net mais o ethnography. Então, é a net, que referencia a internet, mais a etnografia. Ela começa a ser usada, então, por esses pesquisadores norte-americanos para fazer uma observação que seria, digamos assim, a princípio de caráter etnográfico, em ambientes eletrônicos, no caso, hoje, nossos ambientes digitais, né? Mas é importante a gente colocar que algumas pesquisadoras que têm trabalhado muito em cima disso aqui no Brasil, e aí eu ressalto, por exemplo, tem um livro que eu gosto bastante, eu acho que ele é muito útil, que é o Métodos de Pesquisa para a Internet, que a gente... eu usei ele já, uso ele há algum tempo, e é um livro que tem ajudado bastante quem está fazendo essas pesquisas para entender melhor quais são as possibilidades, as restrições desses métodos, né? E começar a entender melhor para poder se situar dentro da própria pesquisa. E aí é interessante a gente colocar, e aí a Adriana Amaral, a Georgia Natal e a Luciana Viana, né, elas vão trabalhar muito em cima disso, dessas perspectivas do que é a etnografia, de como é que a gente pode usar, e elas vão colocar, olha, assim como o Kozinets também coloca, não é uma simples transposição da etnografia para pensar ambientes mediados por computadores. Por quê? Não dá simplesmente para você pegar uma dinâmica e digamos assim, uma sistematização de processos e a gente simplesmente transpor para uma outra perspectiva, né? A gente tem tecnicidades distintas, as relações sociais elas vão ser alteradas aí com essa mediação, a gente vai ter algumas dinâmicas que vão, né, se diferenciar, tanto em relação ao objeto, digamos assim, que é uma palavra que eu não gosto tanto, porque muitas vezes a gente está falando de pessoas, né? Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Mas quando a gente pensa o objeto comunicacional, pelo menos o objeto empírico de referência, né? Quando a gente pensa uma determinada rede social, uma determinada interface ali, onde essas comunidades vão se constituir, isso vai afetar muito as possibilidades dessas interfaces, dessas plataformas, dessas redes, elas vão afetar, de fato, a dinâmica metodológica, né? E também a relação entre pesquisador e objeto.
né? Quando a gente pensa qual é o nosso lugar diante dessa pesquisa. Eu estou ali mais como um insider, eu estou ali mais como uma pessoa que quer fazer uma observação mais externa, como é que isso é possível, em que medida eu vou estar trabalhando ali com valores e perspectivas que me atravessam, né? E como é que eu vou ter essa questão do estranhamento, enfim, uma série de perspectivas interessantes. O Oswaldo Gebera, ele vai dizer que é um método para analisar, então, essas comunidades virtuais na internet e que vai considerar essas vivências protagonizadas nesses espaços digitais, né? Então, você vai tentar entender a opinião das pessoas sobre determinados temas, enfim, ali dentro daquele espaço. E aí a gente vai ter algumas possibilidades aí, mas a gente também vai ter algumas restrições, né? Lembrando que a gente vai ter aí uma perspectiva de aproximação, né? Você pode gerar uma aproximação de quem pesquisa espacialidades, temporalidades dessa comunidade virtual, sem uma interferência, digamos assim, drástica, constrangedora, né? Em relação a essas interações virtuais. E aí a gente pode pensar na perspectiva da etnografia com uma potência de jogar luz sobre elementos que a gente não tinha visto ou que a gente não conhecia até então em relação ao que a gente está observando, pesquisando, estudando, enfim. Então, quando a gente começa a fazer essa observação, e aí veja bem, é muito fácil da gente entender por que ela é menos invasiva, né? É diferente a gente dizer que vai observar como é que a pessoa está usando as suas redes sociais, por exemplo, está usando ali o seu Facebook, e aí ela sabe exatamente que horas você entra ali para olhar e que horas você vai. E, assim, ela começa a também considerar esse interlocutor que está observando sistematicamente naquele determinado horário em relação à performance dela ali junto à rede social, por exemplo. E é muito diferente de quando ela simplesmente não sabe exatamente. Ela sabe, ela precisa saber que ela está sendo observada, mas ela não sabe exatamente, que horas que está sendo coletado esse dado, se aquilo que eu apaguei mais cedo foi contabilizado, foi arquivado ou foi perdido, enfim. E aí é interessante porque quando a gente começa a observar numa fase inicial essa dinâmica ali dentro da comunidade, né, de um grupo com uma característica comunitária, a gente começa a perceber algumas coisas que a gente não conseguia inferir antes dessa observação mais direta, né? Então, a gente está trabalhando em convivências, experiências de conexão ali entre esse grupo com características comunitárias. Por que eu estou batendo muito nessa tecla das características comunitárias? Porque o método ele foi feito para isso, né? Ele foi feito para pensar grupos que não é um grupo qualquer. Quando a gente pensa características comunitárias, a gente vai pensar aí questões de valores, papéis, pertencimento, partilha, né? É importante que existam esses fatores aí implicados, mesmo que a gente, ao final da pesquisa, conclua que aquilo não é uma comunidade, mas seja um grupo com potência comunitária, né? Você vai ter aí alguns elementos que vão ajudar a gente a entender, olha, a etnografia vai ser adequada aqui, pensando nesses elementos comunitários ou não, eu vou ter que trocar de método, né? A gente tem novas perspectivas de enfoque, então, para investigar mudanças que a internet acabou incorporando ao nosso cotidiano. A gente tem cotidiano atravessado e modificado pela internet, pelos novos ambientes digitais, por novos dispositivos, né? Então, isso acaba demandando que a gente faça adaptações e que surjam outras perspectivas aí para que a gente consiga fazer essa investigação acadêmica, né? A gente tem que demarcar também, olha, não foi simplesmente pegar aquilo que estava sendo usado no mercado e trazer para a academia, não é isso, né? A gente tem, claro, algumas bases comuns, mas não é aquela ideia de entender os hábitos para as empresas, né, que estão querendo lucrar em cima daquele determinado público. A gente vai muito além desse monitoramento, dessa observação dessas comunidades para gerar relatórios, diagnósticos para essas empresas, né?
E aí, a Sueli Fragoso, a Raquel Recoelho e a Adriana Amaral vão dizer, olha, a etnografia tem uma complexidade teórica e epistemológica. E é fato, né? Você tem toda uma perspectiva, e quando ela começa a ser usada dentro da academia, existe um processo de fundamentação também ali, para que a gente consiga, inclusive, defender ela como método, né? Então, é importante que a gente tenha consciência disso. É importante também começar a pensar que a gente tem uma complexificação, digamos assim, desses ambientes digitais. E então a gente vai ter algumas adaptações para entender essas novidades, né, em relação aos fenômenos. Quando a gente pensa campanha eleitoral, né, em relação a determinada comunidade, aquilo afetava ela de uma forma, e quando a gente tem, por exemplo, durante uma pandemia, aquelas mesmas pessoas, elas mantêm aqueles vínculos de que forma? Com o distanciamento social. Como é que a gente pode pensar os impactos dessa disputa eleitoral, por exemplo, num período muito específico, em relação àquelas pessoas, em relação às relações entre elas, as relações intersubjetivas e de grupo, né? Enfim. Então, quando a gente pensa o Robert Kozinets, né, ele vai dizer que para a etnografia as interações online são considerados reflexos culturais que provêm profundo entendimento sobre a humanidade. Então, a gente está pensando aqui a perspectiva das interações dentro da cultura, né? A gente está pensando atravessadas pela cultura, com afetações sobre a cultura. Então, é muito comum que quando a gente trabalha com a etnografia, a gente também tenha que definir que processos culturais a gente está trabalhando, a partir de que perspectivas culturais, quais são as nossas filiações para pensar essa ideia de cultura, né, e de interação cultural ali dentro da pesquisa. A gente, então, quando pensa essa questão das comunidades virtuais, a gente vai começar a olhar para as práticas comunicativas, para as interações sociais, de forma que elas não são simplesmente trocas aleatórias, né? Existem ali, quando a gente está falando de comunidade, por exemplo, virtual, pode até ser que não tenha ali uma plaquinha dizendo que aquela pessoa é mediadora, ou que aquela pessoa tem um papel, por exemplo, de mediação de conflito. Ela não precisa ter uma plaquinha ali, mas a partir da observação dos rituais, da forma como ela intervém nos debates, da forma como ela interage em relação aos outros, a gente vai perceber quem é que tem esse papel aí, que nem sempre é explícito, né? Às vezes existem normas e papéis que são tácitos, né, dentro dessas comunidades. E talvez o principal desafio seja a gente tentar entender essas dinâmicas a partir desse processo de análise etnográfica. O Kozinets, ele vai trazer uma proposta de análise contextualizada, ou seja, não é simplesmente você isolar uma rede, uma comunidade que está dentro de uma rede, uma plataforma, enfim, e isolando aquilo ali eu vou fazer uma análise como se fosse nas ciências duras, né? Condições normais de temperatura e pressão. Não é isso. A gente tem que pensar uma dimensão contextual, considerar a densidade desses fenômenos, como é que esses fenômenos são tensionados com o ambiente digital, como é que eles mudam em função de atualizações de plataforma, por exemplo, de mudanças de interface, é algo importante para a gente começar a pensar mesmo sobre. Uma característica importante da etnografia, né, é que ela vai propor aí procedimentos de análise específicos e um planejamento desses procedimentos, a partir dos quais o pesquisador pode entrar em contato com o fenômeno a ser analisado. Por que eu estou negritando aqui esse pode, né? Porque quando a gente começa a pensar esses fenômenos, os procedimentos de análise, ainda que a gente tenha procedimentos e planejamento previstos pelo método, a gente não tem uma receita de bolo, né? Como em vários outros métodos, não tem receita de bolo. A gente não diz assim, você vai fazer isso, depois você vai para cá, depois você vai para cá e acabou a pesquisa. Pesquisa não é isso, né? Todo mundo sabe que pesquisa é uma coisa muito mais complexa, né? Que envolve outros desafios.
E aí, uma coisa que eu gosto de ressaltar, a etnografia, apesar de procedimentos e planejamento desses procedimentos, ela não vai ditar formas fixas, rígidas nesse processo. Em comparação com a etnografia, ela vai ser um pouquinho mais fixa, um pouquinho mais rígida, por ser algo mais tradicional, mais sedimentado, inclusive com muito mais tempo de reflexão sobre as possibilidades do que significa ser a etnografia, né? Mas aí é aquela coisa, também não é bagunça, né? Às vezes pensar que, olha, a etnografia não é porque ela é flexível, porque ela não dita essas normas fixas e rígidas, que você pode fazer qualquer coisa e chamar de etnografia em qualquer lugar, né? Então, uma coisa bacana da etnografia é levar em conta, então, a diversidade dos objetos. Veja bem, ela nasce com o propósito de pensar as possibilidades de observação, análise, sistematização dos dados em comunidades que habitam espacialidades e temporalidades que não estão ali muito bem delimitadas como processos, digamos assim, offline, né, digamos assim. Acho que tem algum microfone aberto aí, dando uma interferência. Então, uma coisa interessante é a gente pensar essas possibilidades, essa diversidade própria dos objetos empíricos de referência da internet como algo importante para a gente compreender o que a etnografia está propondo, né? Então, nem podemos padronizar essa abordagem, porque os fenômenos não seguem um padrão, né? E eles vão estar também sujeitos a determinadas normas e restrições e limitações das próprias interfaces em que essas comunidades estão estruturadas, né? Lembremos, no caso das redes sociais, por exemplo, eu gosto de trazer as redes sociais porque é mais factível, é mais compreensível, né? Estão atravessadas no nosso cotidiano, a gente acessa todos os dias várias redes. Eu acho que é claro para todo mundo que usa mais de um tipo de rede social virtual, mais de uma plataforma de rede social, né? E rede social também é uma coisa mais assim como comunidade, não surge na internet. Mas quando a gente pensa as plataformas de redes sociais, os sites de redes sociais, fica bem claro que, veja bem, as limitações e possibilidades de expressão no WhatsApp e visibilidade não são as mesmas do Twitter, que não são as mesmas do Facebook, que não são as mesmas do Instagram, que não são as mesmas do YouTube. Você tem algumas lógicas distintas aí envolvendo essas interfaces que vão afetar o que é feito a partir delas, né? Essas interações entre os indivíduos. Então, algumas coisas importantes aqui para a gente colocar. Fases necessárias à pesquisa etnográfica. Você precisa ter um planejamento de pesquisa, você não vai simplesmente chegar de qualquer jeito. Você precisa ter uma entrada, um processo de entrada, ele não pode ser também vazio, né? Você não pode simplesmente chegar lá e dizer assim, galera, eu vim aqui pesquisar e agora vocês vão aceitar e agora continuem agindo naturalmente, né? A gente tem que pensar um processo de entrada que seja o menos constrangedor possível também, de contato junto a essas pessoas, né? E para esse processo de entrada, bem como todo o restante, né, do processo, das fases, a gente precisa ter a garantia de padrões éticos. Essas pessoas precisam saber que elas estão sendo pesquisadas, que elas estão sendo observadas, e isso é uma coisa que às vezes não fica muito clara, né? Porque também é um pouco difícil de se delimitar, dependendo do tipo de comunidade. Você pode não conseguir deixar isso tão claro para todo mundo, dependendo do nível de participação das pessoas e com quem que você conversou naquele momento, enfim. É algo bem complicado porque, às vezes, esses espaços de interação comunitária, eles são espaços com uma diversidade muito grande de pessoas e o processo de atividade desses indivíduos também varia, oscila de tempos em tempos, né? Então, a gente tem que considerar isso dentro dessa garantia dos padrões éticos. A gente precisa ter um processo de apresentação dessa pesquisa, né? Para que as pessoas saibam o que você está fazendo, para você proceder para a coleta de dados, né? E aí, quando você pensa esse processo de coleta de dados,
o que você vai usar para coletar os dados vai interferir diretamente no processo de interpretação deles. Assim como a forma como você está interagindo entre aquelas pessoas vai afetar também esse processo de interpretação. Se você estiver tentando ser muito outsider, né, às vezes você não vai compreender algumas questões culturais, inclusive identitárias, que são muito próprias e que você precisaria ter um convívio maior para fazer uma interpretação mais adequada daqueles dados, né? E veja bem, a gente não está falando necessariamente aqui, e aí veja, assim, é importante colocar que existem estruturas e estruturas com características comunitárias dentro da internet. Algumas delas têm seus dados públicos, algumas delas não, né? Então, a gente precisa ir pensando nessa perspectiva também. Isso vai ter uma série de diferenças em relação a essa garantia de padrões éticos. E a ética é muito importante, né? Você simplesmente não começa o projeto sem pensar em ética. Você precisa entender como é que você vai fazer essa abordagem, você precisa entender como é que você vai ser transparente em relação a essas pessoas, e às vezes, por mais transparente que você acha que esteja sendo, às vezes também não é o suficiente, né? E é muito complicado, porque às vezes você tenta tomar todas as garantias enfim, e mesmo assim pode ser que aquela pessoa ela se sinta depois incomodada, alguém dentro da comunidade se sinta incomodado, né, com isso. E eu vou explicar por que já já. A gente tem algumas vantagens da etnografia, né? A gente tem, então, uma pesquisa mais discreta, menos invasiva, você consegue olhar para a naturalidade dos processos. Eu estou colocando naturalidade entre aspas, porque a gente sabe que, quando a gente trata de prática social, de processo intersubjetivo, existe ali uma performance, a gente está sempre falando para o outro, tentando considerar o que ele vai ouvir, como ele vai reagir, básico nos processos comunicativos. Mas aí a gente está falando também, a gente está naturalizando essa naturalidade, né? Não tem artificialidade dos grupos focais, é diferente de você juntar algumas pessoas ali no grupo focal e estimular uma determinada participação, né? Isso vai ser mais artificial. Ali você está vendo as pessoas conversando, interagindo e comentando livremente sobre o que acham que devem comentar, né? Ainda que você faça algum tipo de estímulo ali dentro, como parte da comunidade, se for o caso de ser um insider, você não vai ter aquela artificialidade, porque você está ali dentro e você entende as normas, os papéis, até onde você pode ir. E a gente tem um menor gasto de tempo durante a coleta de dados. Em relação, por exemplo, à etnografia, antes você tinha que transcrever entrevistas longuíssimas, e agora não necessariamente você precisa gastar muito tempo em transcrição de dados observados e transcrição assim, você tinha que anotar ali muito rapidamente no seu diário de campo, porque aquilo ali podia desaparecer de um dia para o outro e você poderia não lembrar depois, né? Aqui você consegue armazenar os prints, salvar em PDF, salvar a página, fazer uma série de coisas, né? Que aí facilita um pouco o processo. Mas isso não quer dizer que vai ser necessariamente fácil, né? Então, a gente vai ter aí algumas questões importantes, né? Ela vai dispensar algumas transcrições prévias à análise, porque não necessariamente ela vai dispensar completamente se você for usar o recurso da entrevista dentro da perspectiva etnográfica para entrar em contato com esses indivíduos, entender um pouco melhor sobre como é que eles, mesmo que sejam pensando assim, pensar alguns questionários feitos ali por videoconferência, né, a aplicação de entrevistas mais rápidas, você vai ter que fazer alguma transcrição em alguma medida, né, porque a gente não tem transcritores, pelo menos gratuitos, tão bons, ainda automáticos, então a gente precisa ter um cuidado com isso, mas ela vai dispensar muito desse processo que a gente tinha, ele era muito mais demorado e gastava muito mais energia. A gente vai ter uma perspectiva imersiva, né, você vai ter que conviver com aquelas pessoas, você vai ter que entender como é que se dão aqueles processos, você tem que dar um mergulho dentro daquela comunidade para você conseguir fazer análise. Ela é descritiva, você vai ter que descrever uma série de processos
para você conseguir explicar o que aquilo de fato significa culturalmente, identitariamente, comunitariamente, comunicacionalmente, em termos pedagógicos, enfim, no processo do relatório de pesquisa, né, na dissertação, na tese ou na monografia, enfim. E uma grande vantagem é que ela se alia com facilidade a outros métodos, porque ela tem essa perspectiva flexível. Então, é muito tranquilo em termos gerais, né, em relação, estou aqui comparando com outros métodos mais tradicionais, é muito mais tranquilo você associar a etnografia a outros métodos no processo de pesquisa, fazer uma combinação metodológica, né? Como nem tudo na vida são só vantagens, a gente tem algumas desvantagens aí. A gente tem a possibilidade de perda do conteúdo de análise quando as informações são deletadas, por exemplo, comentários ali em um determinado espaço apagados, né? Então, assim, veja bem, Tamires, mas eu vou fazer uma coleta sistemática. Mas você não tem condição de ficar 24 horas por dia durante 2 meses sem dormir e só fazendo print de tudo que acontece. Então, pode ser que alguma coisa se perca e muito provavelmente ela vai se perder, né? A gente vai ter uma dificuldade de abordagem das comunidades quando elas não são permeadas só pelo aspecto virtual. A gente tem comunidades em que o foco dela é virtual. A gente tem comunidades em que elas operam apenas em estruturas presenciais. E aí, eventualmente, vão ter uma ou outra mediação aí, porque, enfim, a nossa vida hoje ela é atravessada por tecnologia, mas essa tecnologia talvez ela não seja determinante naquele processo comunitário. E a gente vai ter algumas comunidades que elas vão estar muito bem divididas ali, o tempo inteiro, entre o contato presencial e o contato virtual. E uma coisa vai interferindo na outra. E aí, quando a gente pensa a perspectiva do contato presencial, se ele é forte dentro da comunidade, às vezes a etnografia sozinha não é suficiente. E a gente vai ter que trazer outro método para combinar, para dar conta disso. Porque senão a gente vai estar fazendo aquele isolamento só da parte virtual e muitas coisas vão ficar em aberto, vão haver muitas lacunas que a gente não vai conseguir explicar. E a gente tem uma frequência de mudanças no espaço, né? Por exemplo, na interface, na plataforma, que pode afetar e exigir outro planejamento. Às vezes você estava olhando mais para um determinado espaço dentro daquela plataforma. E às vezes, com a atualização, foi lá o Zuckerberg fez alguma coisa, né? Dentro das redes sociais dele. E isso muda a dinâmica de interação. Então, é interessante a gente pensar que isso pode afetar o seu processo de observação e de planejamento da pesquisa. Às vezes você vai ter que se deslocar de observar uma determinada espaço ou processo ali específico, um espaço de fórum, por exemplo, ele pode perder a força em detrimento de um outro espaço ali de compartilhamento de fotos, por exemplo. E aí você vai ter que replanejar, né, em função disso. Então, quando a gente pensa a etnografia virtual, a etnografia online, será que ela vai ser igual à etnografia, né? Que bruxaria é essa? Que feitiçaria é essa quando a gente pensa etnografia virtual, etnografia online e, em alguma medida, também a etnografia, né? Primeiro, a gente precisa diferenciar etnografia de etnografia, né? E pensar que existem disputas, né? Existem muitas disputas aí dentro, da nomenclatura, do que é o que, né? O Kozinets vai diferenciar quando ele diz que, olha, a etnografia vai abordar processos comunicativos online que não são meramente conteúdos, né? A gente está pensando em interações sociais, expressões cercadas de significado, artefatos culturais, enfim. Então, a gente não está simplesmente trazendo conteúdos para observar, né, de forma simplista. A Sueli Fragoso, a Raquel Recoeiro e a Adriana Amaral, elas vão também defender que o novo termo, no caso a etnografia, vai demarcar e pontuar diferenças, né, quando a gente pensa o método etnográfico no ambiente virtual e o método etnográfico em ambientes estritamente presenciais. Então, a gente tem que começar a pensar coletas de dados muito específicas, ética de pesquisa e análise, que muda muito,
o presencial e as experiências online de natureza diferenciadas. E chama atenção, natureza diferenciada não quer dizer isoladas entre si, ou apartadas, ou divididas. Essa ideia do, temos o on e o offline, de uma forma, com um muro aí muito sólido no meio disso, não estamos falando disso. Quando a gente fala de naturezas diferenciadas, a gente está pensando o processo de composição, de estruturação, de constituição desses processos sociais, comunicativos. Mas isso não quer dizer que online e offline estejam apartados, certo? Por outro lado, a Beatriz Polivanov, ela vai também trazer uma ressalva. Olha, os ambientes, né, digitais, eles não podem mais ser tratados como não lugares, né? Como algo de real versus virtual, né? A gente tem que abandonar essa dicotomia do real versus virtual. É uma coisa importante. A Rebecca Rebbs, ela vai dizer que lá na antropologia, né, a etnografia, na verdade, ela é mais que um método, ela é um eixo fundador da disciplina. Então, é algo muito mais complexo para o campo da antropologia do que a etnografia como a gente usa, e principalmente dentro da comunicação, já que surgiu no marketing e foi essencialmente usada dentro das pesquisas de comunicação. A etnografia, né, para o Clifford Geertz, ele vai dizer que ela vai estabelecer relações, selecionar esses informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, enfim. Mas, para além de todas essas perspectivas e técnicas, né, o que define não é a sequência disso, mas é o esforço intelectual de elaborar uma descrição densa, né, daquilo que a gente está analisando. Uma descrição densa daquelas pessoas que estão organizadas ali de uma determinada forma. E aí eu coloco, né? Veja bem, a gente tem várias metodologias e elementos fundadores de várias disciplinas que vão se propor a fazer uma descrição densa. Só que essa descrição densa ela é muito específica. E o que ela vai prever aqui dentro da etnografia não é necessariamente o que a etnografia prevê, né? A Christine Hein, ela vai falar muito da internet como cultura e como artefato cultural, e ela vai defender essa ideia da etnografia virtual. Né? A gente tem várias nomenclaturas em disputa que vão ter especificidades. A etnografia virtual vai ter algumas especificidades em relação à etnografia, que vai ter algumas especificidades em relação à webnografia, que vai ter algumas especificidades em relação à cyberantropologia. Embora todos esses termos tentem abarcar essa perspectiva de um olhar que é muito inspirado pela etnografia, ou no caso da etnografia virtual, é bem conectado com a perspectiva etnográfica para o digital. A Adriana Braga, ela vai também, a gente tem uma disputa aí de quem é fundador do conceito. A Adriana Braga vai dizer que, olha, o neologismo ele foi cunhado por um grupo de pesquisadores norte-americanos em 95. Teoricamente, teria sido mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes do Kozinets, né? E que a ideia era descrever um desafio metodológico, preservando os detalhes ricos da observação em campo etnográfico e usando o meio eletrônico para seguir os autores, né? Então, numa perspectiva de acompanhar, de monitorar, né? A gente tem também uma demanda por parte de alguns autores de reivindicar a etnografia como etnografia. Veja bem, isso aqui é etnografia, não é porque está na internet que a gente não vai ter uma série de observações e procedimentos como ocorre na etnografia. Só que são outras temporalidades, espacialidades, e aí, veja bem, a gente só tem uma adaptação, uma flexibilidade aí dessa etnografia que não vai ser necessariamente um método novo, né? Eu estou aqui trazendo as disputas. E eu vou colocar a minha posição de pesquisadora que já trabalhou com o método, né? Eu entendo que, ok, quando a gente traz um método de outra área, a gente precisa pagar um pedágio, né? Se eu digo que eu vou usar etnografia, eu não posso chamar qualquer coisa de etnografia, né? Então, eu preciso seguir algumas regras para que aquilo seja etnografia. Mas aí eu pergunto, quando a gente tem uma proposição nova, com uma nomenclatura nova, será que a gente tem que continuar pagando esse pedágio para a etnografia, lá na antropologia, com aquela restrição
que é posta. Assim, claro, a gente tem diferentes vertentes de olhar para o que é etnografia. Claro, a gente tem perspectivas mais herméticas, tradicionais, outras menos. A gente também não pode essencializar que é etnografia. Mas se a gente tem uma proposição nova, com fases de pesquisa que não são exatamente as mesmas, ainda que haja uma inspiração do método etnográfico ou do eixo etnográfico, né? Enquanto fundamental ali, a antropologia. Mas a gente tem outras perspectivas aqui em jogo, né? Então, assim, a gente tem práticas, deslocamentos antropológicos como forma de alcançar o estranhamento, mas não são a única forma, não é o único caminho de se alcançar esse estranhamento dentro da pesquisa, né? E pensar também essa questão dos dilemas éticos, né? Como é que a gente vai saber quando o pesquisador age como membro da comunidade ou como pesquisador, né? Quando a pessoa ela está ali naquele momento como membro da comunidade, sem a preocupação com a pesquisa, ou ela está sempre como pesquisadora. Veja bem, a gente está falando de seres humanos que estão ali entrando em contato com uma comunidade, que vão ser influenciados por ela de alguma forma, que vão ser afetados por ela. E isso é uma questão básica. Se a gente não for afetado, não existe pesquisa. A gente não tem o que falar se a gente não for afetado, né? Então, até que ponto também os sujeitos aprovariam o uso de algumas discussões, de algumas informações ali numa comunidade fechada para constituir o corpo de uma pesquisa que vai ter visibilidade acadêmica? Ok, você pode até não estampar os resultados da sua pesquisa em todos os jornais e emissoras de TV de Cuiabá, mas aquilo ali vai estar disponível publicamente no repositório da universidade. E aí, assim, isso entra em várias questões ali éticas também, relacionadas à etnografia, né? Eu acho que tem algum microfonezinho vazando aí, só para avisar. Tá? Então, a gente vai ter fenômenos aí, quando eu falo daquela questão também do pagar pedágio e do estranhamento, é interessante a gente pensar o seguinte, muitas vezes a etnografia ela é usada quando a gente se dispõe a ser um insider, ou quando a gente já está ali dentro daquele meio, né, daquela comunidade, já tem alguma proximidade. E quando a gente pensa fenômenos atrelados à nossa cultura, ou a uma cultura, uma comunidade próxima do nosso cotidiano, isso traz um elemento um pouquinho, digamos assim, há uma diferenciação do processo de pesquisa. Claro que a gente tem que ter uma série de preocupações quando a gente vai investigar alguma coisa que a gente não tem necessariamente um contato muito próximo. Mas aí é aquela coisa, o olhar de estranhamento fica mais fácil, mas também o olhar que caracteriza como exótico, como diferente, e que traz uma perspectiva preconceituosa, também vai ter um risco maior, isso pode acontecer com um risco maior. No caso de uma pesquisa que você tem mais contato com a cultura, com a proximidade, né, daquela comunidade, você conta com essa proximidade, vai ter uma dificuldade maior de ter esse estranhamento, né? Você vai ter que estranhar aquilo ali para você conseguir fazer a pesquisa. Senão, você vai fazer uma defesa ampla e relativamente complexa, mas ainda assim uma simples defesa de que aquilo é bom, legal, bacana, e aí, né? Ou que aquilo é bobo, feio e chato. Isso não é pesquisa, né? Então, a gente precisa entender essas características da comunidade, da cultura, para elas não serem naturalizadas nem assimiladas como algo comum quando a gente está dentro da etnografia. Ele é menos invasivo, ele é mais discreto, né? A gente consegue ver essa maior naturalidade, porque você não consegue representar uma situação propositalmente ali diante da pesquisadora. Num primeiro momento, pode até ser que, ao saber da pesquisa, as pessoas fiquem com aquilo um pouco na cabeça. Mas se isso é consentido, assim, à medida que você está ali dentro, você está interagindo com as pessoas, esse processo perde artificialidade, né? É preciso que se perca a artificialidade. Se você não conseguir perder essa artificialidade, você não vai conseguir fazer a pesquisa etnográfica também. Então, é importante que a gente tome alguns cuidados aí, no sentido dessa entrada cuidadosa
dessa relação que você vai estabelecer com as pessoas, né? E aí eu trago, assim, olha, nomear como etnografia não é necessariamente fazer etnografia, né? E etnografia, e isso vale para etnografia também, né? Então, eu já vi algumas pesquisas que elas eram uma observação, por exemplo, de Twitter. É muito interessante? Pode ser que aquelas observações especificamente sobre aquele determinado tema ou sobre que envolvem um consumo sistemático de um determinado produto, uma novela, uma série, que aquela interação forte ali possa ter alguma característica comunitária em algum lugar. Mas é muito difícil, porque o Twitter ele não permite que a gente tenha, pelo menos não com muita facilidade, uma constituição de um âmbito que a gente possa classificar como comunitário, a princípio, né? Então, a gente tem que ver também, é diferente o que está rolando ali na timeline do Twitter, mesmo que seja sobre uma hashtag específica, de um espaço de comunidade dentro do Facebook, né? Ou de um grupo de WhatsApp, enfim. Claro que isso aí também vai ter os prós e os contras. A observação do Twitter, ela é mais fácil porque ela vai ter uma perspectiva aí de informação pública. E esses outros casos que eu falei aqui, geralmente você precisa de uma autorização para entrar, são grupos fechados, enfim. Você tem que ter cuidado para não identificar essas pessoas de uma série de maneiras, né? E aí, assim, essa questão do Twitter, eu já vi pessoas que fizeram uma observação participante no Twitter, mas que não é na etnografia. Na etnografia não é observação participante. A observação participante, ela está dentro da etnografia, da netnografia, desculpa. Mas a gente não pode confundir. A etnografia é algo muito mais complexo, né? Então, é muito importante pensar o que a sua pesquisa está demandando de você. O que sua pergunta, problema de pesquisa está demandando? Porque, às vezes, a gente quer colocar um determinado método a fórceps e ele não é adequado, né? Eu vou usar a etnografia sozinha ou eu vou usar ela com outros métodos? No meu caso, quando eu usei a etnografia, eu precisei usar etnografia junto. Por isso que eu também defendo uma separação. Olha, eu tive que usar métodos, assim, eu tive que usar perspectivas metodológicas que tinham características diferentes, apesar das aproximações. A comunidade que eu estava trabalhando, ela não era só virtual, ela tinha uma força muito grande no virtual e no presencial. E essas interações presenciais e virtuais, elas ficavam se retroalimentando. Então, a etnografia, ela não dava conta, porque se eu olhasse só para o virtual, eu ia perder muito da riqueza daquela comunidade, né? Mas aí também, eu usei a etnografia e eu disse assim, eu fiz a etnografia. Não fiz. Eu peguei a etnografia, usei a etnografia e associei ela a alguns procedimentos etnográficos, né? Eu usei diário de campo, eu fiz entrevistas com profundidade, semi-estruturadas, né? Então, a gente vai ter que pensar isso. A gente tem que pensar na metodologia para além de modismos. Não é porque a etnografia, e ela passou a estar na moda há alguns anos, que tudo que você vai ter que fazer tem que usar a etnografia, ou que a etnografia vai ser adequada, né? E aí é importante ver isso. Eu estou disposta a fazer uma etnografia ou eu estou só apenas disposta a dizer que eu faço uma etnografia? Porque se você está disposta a fazer a etnografia, você tem que passar por aquelas fases, você tem que lidar com aquelas vantagens e lidar com aquelas desvantagens. E tudo isso tem que ser planejado, né? E você tem que pensar isso tudo dentro da construção metodológica da pesquisa. E com tanta informação disponibilizada a cada momento, por exemplo, online, vai ser impossível que a gente armazene tudo que surge de novo e acompanhar tudo que vai ocorrer nas comunidades que a gente pesquisa. É humanamente impossível. Então, também não quer dizer que fazer etnografia significa que você vai aprender o todo, conseguir pegar aquilo tudo em sua complexidade. Nenhum método consegue fazer isso, a etnografia não é exceção, né?
Então, não vamos usar na etnografia, porque eu estou com pressa, preciso de um nome legal, super cool, e vou botar aqui porque está na moda, e aí depois eu vejo o que eu faço. A gente tem que ter noção do que é que implica o método, o que ele exige da gente, para a gente poder se comprometer, tudo bem? Eu acho que o que eu ia falar era isso, e a gente pode conversar agora, tirar dúvidas, vou dar uma olhada no chat. Bom dia, alô, bom dia eu já dei, né? Mas voltando, muito obrigado, Tamires, muito obrigado mesmo pelas excelentes reflexões que trouxe ao grupo. Nós já tivemos alguns debates, alguns embates com a etnografia e você trouxe os pontos muito bem claros. Também achei excelentes os memes, né? Porque fazem a gente também refletir de uma outra forma. Então, gostaria aí de passar para o debate, né? Se o pessoal quiser abrir o microfone, falar, abrir a câmera, abrir o microfone, um ou outro, ou fazer no chat. Eu vou passando essa primeira pergunta aqui, a Rosana perguntou, não sei se a Rosana quer falar ou quer que eu leia o chat, Rô. Vou lendo aqui, e aí se a Rosana quiser falar mais alguma coisa sobre isso. Os tipos de mídias sociais são determinantes para adotar ou não a etnografia? Porque eu achei muito interessante também você falar aí, citou o Twitter, a gente está uma pesquisa também com a Nicole da UTFPR sobre o Twitter, e eu já lembrei, brinquei com ela no chat, então fica essa pergunta da Rosana. Então, sobre essa questão dos tipos de mídias sociais serem determinantes para adotar ou não a etnografia, eu acredito que sim, e aí eu já entro com o que a Kátia também colocou. É determinante as características das comunidades. Na verdade, os dois, porque as características das comunidades virtuais vai depender dos tipos de mídias sociais que estão incluídos ali nessa configuração comunitária. Então, existem comunidades que vão acabar se restringindo a um espaço virtual com força, a uma determinada rede social. Existem outras que elas vão se espraiar para outras redes. Né? No meu caso, eu estava trabalhando com uma comunidade dentro de uma rede social muito específica, que era o Couchsurfing, que é uma rede social que mudou muito a proposta dela ao longo dos anos, enfim, mas na época era uma perspectiva de contato intercultural, de mochileiros que se recebiam para poder ter esse contato com outras culturas e tal. Você não pagava para ficar na casa de alguém, mas você tinha ali algumas digamos assim, regras tácitas do que você deveria fazer, né? Você tem que ser gentil, você tem que pensar uma pessoa que tem um perfil próximo do seu para não gerar um atrito, você tem que estar disponível ali, não é só um lugar para dormir, você tem que estar disponível para, de fato, interagir com aquelas pessoas, né? E eu percebi que a comunidade de Porto Alegre, que era a que eu estava trabalhando, né? Dentro da rede social Couchsurfing especificamente, era importante. Mas depois eu comecei a perceber que tinha um grupo, né? Grupo no sentido de aspecto técnico, grupo do Facebook, né? A comunidade tinha uma troca de interações, enfim, muito rica dentro do Facebook. Então, eu não podia me restringir a configuração comunitária ali dentro do lugar onde ela nasceu, porque eu estaria perdendo muita coisa. E perceber também as diferenças do que era tematizado em uma rede, em outra, as possibilidades de expressão em uma rede, outra. Era muito mais fácil trocar foto no Facebook, dos encontros semanais, né, dos encontros regionais, nacionais que acontecem dentro do Couchsurfing, enfim. Então, eu acho que vai depender das características de fato das comunidades, e vai depender das características, das restrições também dessas mídias sociais, porque os sites de rede social, eles podem ser propensos, digamos assim, eles podem facilitar ou não essa estruturação comunitária. Vai depender muito do objetivo de cada rede social. Mas nesse sentido,
Eu gostaria só de ressaltar algo que a Ana Lara falou antes também, do desafio de caracterizar a comunidade virtual. No caso da minha pesquisa com o Couchsurfing em Porto Alegre, o conceito de comunidade virtual não era suficiente. Eu tive que voltar para o conceito tradicional de comunidade e entender as especificidades, o que conecta a comunidade à comunidade virtual, o que afasta a ideia de comunidade mais antiga, que era pensada só no âmbito presencial, da comunidade virtual, para entender em que medida essas duas caracterizações em termos de conceituais aí, elas estavam incidindo. O conceito de comunidade virtual por si só não conseguia dar conta, né, do que eu estava falando. A gente tem que ver as limitações conceituais também. Não, bem interessante. Na minha tese de doutorado eu não trabalhei com etnografia, naquela época eu nem conhecia, né? Mas eu trabalhei com comunidades virtuais para democracia. Mas foi muito interessante que eu tive que olhar os conceitos de comunidade realmente no mundo real, né? Para poder aí abstrair melhor e ir entrando nos conceitos, porque daí vinha comunidade virtual, comunidade online, né? Tinha os outros termos ali que iam modificando um pouquinho os conceitos. A Karine está perguntando se não é antiético estudar e aplicar na etnografia em algum cyberespaço que a pessoa vive. Né? Gostei dessa, porque a gente vive no cyberespaço. Mas são os aspectos antiéticos, né, de estudar e aplicar na etnografia. Então, a gente vai ter aí essa questão da... a gente sabe que é uma linha tênue entre o que é ético e é antiético, a gente tem que estar sempre vigilante em relação a isso. Mas, na verdade, eu não considero antiético, desde que você saiba dos seus limites, e aí pessoais, profissionais, científicos, porque cada pessoa vai ter uma vinculação diferente com determinados grupos, comunidades em círculos sociais. E aí eu acho que o primeiro passo é entender: eu estou disposta a gerar o estranhamento e fazer críticas em relação àquilo? Eu estou confortável com isso? Porque se eu não estou confortável e talvez eu não consiga criticar, eu não vou conseguir fazer pesquisa científica. Mas se eu consigo gerar esse estranhamento, né? E aí, o meu caso era um caso um pouco atípico, né? Porque eu não era exatamente uma insider. Né? Eu estava mudando para Porto Alegre naquele momento para fazer a pós-graduação, né? Na Unicinos, o meu mestrado. E só que eu tinha escolhido pensar assim, a comunidade do Couchsurfing em Porto Alegre, porque, veja bem, eu tenho que trabalhar aí cultura, identidade, num estado que é reconhecidamente bairrista. E numa rede social que se propõe ao contato intercultural, à abertura, à flexibilidade. E a gente fica pensando, como é que isso se dá? Né? Então, é muito... Assim, eu não era uma insider, porque eu não estava ali o tempo inteiro dentro da comunidade do Couchsurfing em Porto Alegre. Eu conheci algumas pessoas da comunidade do Couchsurfing em Porto Alegre, mas eu era de comunidades de outros lugares onde eu morava, e que ali ia ser mais complicado para mim, por exemplo. As comunidades de Couchsurfing, por exemplo, de Recife, a comunidade de Recife, seria mais difícil de abordar, porque em termos de proximidade cultural, estava muito mais próxima do meu repertório. Eu não tinha, eu não era habituada, digamos assim, aos hábitos culturais do Rio Grande do Sul, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu conseguia ver o estranhamento. Inclusive, o fato de eu ter conseguido ter contato com outras comunidades me permitiu fazer algumas comparações, o que foi interessante. Mas veja bem, eu não era uma insider quando eu comecei a pesquisa, mas no processo de pesquisa eu virei uma insider. E eu conseguia ter o olhar de outsider, mas eu tinha as vantagens de insider, porque eu fui introduzida na comunidade por pessoas que tinham uma legitimidade dentro da comunidade. Eu não cheguei lá de paraquedas, eu fui levada à comunidade. As pessoas me apresentavam, porque eu conheci pessoas que eram muito atuantes na comunidade. Então, isso foi importante. Então, eu acho que por si só, ser insider não é antiético. A questão é, você está disposto a criticar e a, de fato, fazer uma pesquisa sobre aquilo? Porque se aquilo vai te gerar constrangimentos emocionais, se aquilo vai passar por si, pode ameaçar seu círculo social, talvez não seja uma boa ideia.
Uhum. Muito bem, Tamir. Estamos com várias perguntas aqui. A Karine complementa ainda sobre a pesquisa etnográfica pode ser replicada? Eu só queria entender em que termos você está falando de replicação. Então, vou deixar a Karine dizer, né, porque... E aí a gente vai indo para outra. Eu vou clusterizar duas aqui que pode ter relação. O Josenil pergunta, o método etnográfico pode vir a ser um instrumento essencial para captar fatos de linguagem e, posteriormente, combiná-lo a outros instrumentos de análise, como, por exemplo, a análise do discurso? E o Éder pergunta quais as vantagens da etnografia frente à etnografia. Também tem são duas perguntas diferentes, mas tem combinação de coisas, né? É muito interessante, assim, as perguntas que vocês estão fazendo, estou achando muito legais. Oi, gente, eu posso falar sobre a replicação? Eu estava pensando, Pode. eu acho que realmente é bem difícil de replicar. Por exemplo, se a gente pega um ambiente, um mesmo cyberespaço, o grupo de pessoas ele muda constantemente. Se você aplicar essa pesquisa no ano de 2019, depois de 2020, é impossível ter os mesmos resultados, né? Mas assim, eu queria saber se você já viu algo parecido, porque tem pesquisas que podem ser verificadas por anos, né? Para entender determinado comportamento. Então, assim, eu tenho essa curiosidade para saber se você já viu algo assim. Olha, a princípio, eu não me lembro de alguma pesquisa apenas etnográfica que fique aí, por exemplo, uma pesquisa ampliada aí de, sei lá, 6, 8, 10 anos. Eu não conheço nenhuma pesquisa a princípio, pode ser uma limitação minha também. Mas não me primeiro que eu acho que é muito difícil, justamente pelo que você colocou aqui, pelo que você elencou, a gente talvez trabalhar com o método do jeito que você planejou ali naquele primeiro ano e mantê-lo inalteradamente pelos próximos anos, justamente porque a interface vai mudar, as características da comunidade vão sofrer alterações, o momento político vai mudar, isso vai afetar as interações, as possibilidades da plataforma elas podem se misturar, se mesclar, ficarem mais sincréticas com outras. A gente tem visto, por exemplo, quando algumas grandes empresas de redes sociais elas vão lá e fagocitam, digamos assim, né? Vão lá e compram outra. Né? Você tem lá o Facebook, compra o Instagram, compra o WhatsApp. A gente começa a perceber que algumas coisas que não existiam em algumas delas começam a ser pontes em todas. Você começa a ter stories em todas. Você começa a ter uma série de possibilidades em todas. Então, não tem como eu manter, por exemplo, incorporação dessas redes pelo Facebook e pós do mesmo jeito. Eu vou ter que ir alterando, mexendo, né? Essas pesquisas mais longas, que envolvem uma quantidade maior de observação, me parece que não dá para a gente pensar numa replicação nem mesmo dentro da pesquisa. E aí, em relação a outras pesquisas, outras comunidades, aí eu acho bem complicado mesmo, assim, bem difícil. Okay. Então, eu acho que a gente tem que ir pensando nessa flexibilidade. Em relação ao método etnográfico, para a gente pensar aspectos da linguagem e triangular... Oi. Deixa eu só, eu penso assim, como a gente já fez uma discussão inicial sobre a questão da pesquisa qualitativa, né? Eu acho que aí, Karine, também é a gente relembrar aquilo que nós já trabalhamos aqui. Essa coisa da replicação naquilo que é a pesquisa de caráter social, aquela que trabalha, vamos dizer assim, com as relações e tal, é muito complicado a gente pensar em replicação. Então, assim, não é uma coisa de especificidade da etnografia, da etnografia, mas é daquilo que é a pesquisa social, tá? Então, assim, tanto é que o cuidado que a gente tem no estabelecimento de critérios, etc. e tal, naquilo que é a pesquisa qualitativa, ela está posta o tempo todo, tá? Então, não é uma especificidade
da netnografia, tá? Era só essa observação que eu queria fazer, Tamires. Obrigada, desculpa ter te interrompido, tá? Imagina, eu concordo completamente com você, Kátia. Eu acho que é isso mesmo. Pesquisa Aham. social, ela é complexa demais para caber nessa ideia de replicação. Mas, enfim, acho que a gente tem que ir com cuidado nesse sentido. Isso também não significa que a gente não possa se inspirar num determinado planejamento que já ocorreu por uma pesquisa prévia, e aí a gente possa fazer as devidas adaptações para a nossa realidade em termos de pesquisa. O que eu estou fazendo agora, com quem que eu estou trabalhando, que tipo de rede está envolvida ou interface, né? E isso é inspiração em trabalhos prontos, inclusive ela é muito profícua na nossa área, né? Até para ver o que deu certo com outras pesquisas, o que não deu certo, o que daria certo com a nossa, porque a configuração é outra. Exato, exato. Até porque a configuração, né? Eu brinco sempre, o Cristiano sabe disso, né? A conjunção astral é sempre diferente, né? Muito bem. Sobre a ideia de triangular ali com análise de discurso, eu acho sim que é possível, né? A gente pode ter ali elementos dentro de um determinado grupo de uso de linguagem que vão passar por especificidades ali, como sotaques, expressões regionais, por exemplo, como determinado uso de algumas palavras, figuras de linguagem, possibilidades. E eu estou falando de uma forma assim, o que talvez seja mais explícito para a gente, porque tem muito mais coisa que a gente pode olhar aí quando a gente pensa em termos de linguagem, de expressão das pessoas, né? Dessa escrita, digamos assim, nas redes, como você se escreve dentro das redes. E aí, essa perspectiva discursiva, ela pode sim ser, digamos assim, combinada aí, para pensar essas perspectivas mais no âmbito da linguagem. Isso é bem interessante, inclusive, tem uma professora Marianne Pavot, da França, que ela trabalha com a ideia, inclusive, de estruturas tecnodiscursivas. Então, ela vai entender como é que esses aspectos técnicos do âmbito das redes, das interfaces, né, isso vai influenciar na formulação, construção dos discursos. Então, talvez possa ser uma possibilidade para você também. Que legal, Tamires. E quais as vantagens da netnografia frente à etnografia? Você comentou várias, né, ali. Eu acho que aquelas que eu coloquei, né, a questão de conseguir fazer uma imersão, mas sem causar muito constrangimento, assim, você consegue ser um pouquinho, digamos assim, mais natural ou menos artificial nesse processo de contato, né? Dependendo, claro, do jeito como você vai fazer esse contato, porque ele pode se tornar super artificial também se você não tomar cuidados. Mas eu não acho que haja necessariamente uma vantagem no sentido de, olha, a netnografia é melhor ou a etnografia é melhor. Eu acho que elas são mais adequadas dependendo de com que comunidade você está trabalhando, ou se as duas combinadas, como eu comentei, né, que eu precisei combinar procedimentos de inspiração ali etnográfica com a netnografia, porque ela não estava dando conta no caso da minha pesquisa. Então, assim, vai depender muito de cada pesquisa. Eu acho que a ideia da vantagem ou desvantagem, ela vai se delinear em relação ao problema de pesquisa e às condições de realização da pesquisa. É quase que uma pergunta, né, que essa do Éder também, uma pergunta reflexiva, porque é quase também qual a vantagem e desvantagem do ensino presencial ou do ensino remoto, né? A gente olhando aí para uma etnografia e para uma netnografia que se muda o espaço e aí a forma como você realiza, a organicidade do discurso, né? A temporalidade, então são várias coisas. Nós temos aqui a Mori que quer fazer uma pergunta, então a Mori vai abrir o microfone aí. Fique à vontade, Mori. A Mori está trabalhando também com netnografia. Fica esse suspense. Eu mesmo vou abrir. Tá aberto o teu microfone, Mori. Não tá vindo o som.
Aqui ele aparece como aberto, mas o som não está vindo. Enquanto você vê aí, Mori, eu vou fazendo mais uma pergunta da Flávia Bepu, sobre o armazenamento dos dados. A professora mencionou os prints, né? Como é visto isso pela academia em termos de confiabilidade para a comprovação da informação coletada? Na verdade, uma vez que você deixa... assim, a minha posição é que se você traz todos os detalhes dentro da sua construção metodológica, ali dentro do relatório da pesquisa, né? Seja dissertação, monografia, seja tese, se você é honesto, se você traz todos os detalhes de como foi que aconteceu, de o que foi que você observou, de quais foram as limitações, as dificuldades, as possibilidades. Me parece que, uma vez que você traz sempre muito explicitamente e honestamente como se deu a pesquisa, essa questão dos prints não vai ser algo questionado, né? Porque, afinal de contas, se você está manipulando alguma coisa ali, não tem pesquisa, né? Não tem pesquisa, tem fraude. Então, eu acho que parte de uma confiança no sentido de o quão honesto você está sendo ali intelectualmente, inclusive no processo de apresentação da sua pesquisa, né, naquele relatório. Mas eu sei que às vezes parece que, olha, mas é uma coisa que é printada, pode ter sido manipulada, ou então você só trouxe determinados prints e não trouxe outros. A gente está falando de pesquisa científica, a gente está falando de tomada de decisão constante por parte da gente. Do mesmo jeito, isso vai acontecer com outros métodos, com a etnografia. Vão ter coisas para as quais você vai olhar, vai ter coisas para as quais você não vai dar tanta atenção. Vai depender da subjetividade da gente, do que nos afeta, do que nos impacta. É como eu disse, a gente nunca vai dar conta de mostrar 100% de tudo. Então, se a questão da confiabilidade que você está me colocando é por uma questão de tipo, mas se você trouxe um pedaço das coisas e não trouxe tudo, em toda pesquisa científica você vai sempre trazer um pedaço das coisas e não tudo, né? Então, eu acho que parte disso também. Ótimo, ótimo. Mori, eu acho que agora deu aqui, eu vi... Já ouvi. Isso. Está me ouvindo? Agora está me ouvindo? Pode falar, Mori. Ok, posso falar? Ok, bom dia a todos e todas. Saudade do meu grupo Maravigold. A professora Tamires, obrigada pelas suas colocações. Fiquei muito feliz aqui por saber que a gente está entrando no caminho. Entrando no caminho, né? E aí eu tenho algumas dúvidas que eu tenho, mas você já indicou algumas autoras aí. Eu gostaria só de pegar depois, Cris, o nome dessa última autora francesa que ela falou. Vai ficar gravado. Isso, eu quero pegar o nome dessa autora, que eu achei interessante, porque, como eu estou trabalhando a etnografia, fazendo uma combinação com a análise do discurso à francesa, tem algumas inquietações, algumas coisas que estão me inquietando agora nesse processo, que é natural, né? Todos os pesquisadores passam por isso. Mas a minha inquietação é realmente nesse lugar da técnica. Esse lugar da técnica, quando trata-se da etnografia, eu ainda estou em dúvidas dentro desse processo, né? Até que ponto eu devo ir? Porque o meu objeto, como eu estou trabalhando essa análise de pesquisadoras negras em rede, nas redes sociais, como elas utilizam dessas redes para produzir esse conhecimento fora do campo clássico, e como é produzido esse conhecimento, como são essas produções. E aí, no caso, como nós somos da educação, como que esses conhecimentos chegam, né, para a educação? Como que essas produções estão chegando para a educação, né? Eu ainda não cheguei na análise do discurso, eu ainda estou na fase de catalogação das comunidades, de observação, tive problemas em algumas comunidades, que será colocada na tese também,
porém eu ainda estou angustiada com essa questão da técnica na etnografia, porque como eu estou trabalhando relações raciais, eu estou me prendendo ainda a conceitos dentro desse campo, ainda num movimento pendular ainda. E isso está me incomodando muito, por questões conceituais mesmo, porque a cosmovisão africana, a estética discursiva negra africana no Brasil, ela permeia contextos que a gente já conhece, alguns via mídia e tudo mais, mas eu estou realmente muito inquieta com relação a essas conceituações e desse lugar da técnica da etnografia com relação a essas conceituações. Não sei se foi muito clara. Ela está utilizando o YouTube, né? A Mori está utilizando comunidades, não só do YouTube, sites. Isso, fala, Mori. Eu ainda estou observando o YouTube e o Facebook para escolher qual que a gente vai ficar, realmente, né? Quais elementos eu tenho no YouTube ou no Facebook que vai responder a minha pergunta. Já temos alguns caminhos, sim, mas eu estou catalogando tudo, porque como são elementos interessantes. Então, eu estou catalogando tanto as 20 comunidades do YouTube, como 18 comunidades do Facebook, e fazendo tudo isso manual. E nesse processo, as minhas inquietações estão afloradas exatamente por conta desse lugar da técnica dentro da etnografia. Está me dando porque eu vejo um movimento muito oscilante ainda. Eu não estou me sentindo segura, essa é a verdade. Vamos lá. A primeira coisa, Mori, é que eu acho que você tem coisa demais. Então, eu acho que você vai ter que fazer algumas escolhas aí, e não sou eu quem vou dizer quais são as escolhas que você vai fazer. Mas, por exemplo, a etnografia pode ser útil para você pensar, e aí a etnografia ela não vai te resolver essas questões sozinha, logo te avisando, né? Eu não acho que a etnografia vai resolver isso sozinha, porque você vai ter que combinar. Talvez a etnografia te ajude a coletar e interpretar alguns dados, mas essa interpretação ela vai depender metodologicamente de perspectivas decoloniais, né? Então, não dá simplesmente para passar por cima disso. Você está trabalhando com um fenômeno, né, aí, que vai envolver outras questões muito, muito importantes que você vai ter que tocar nisso, né? Então, a questão da etnografia, talvez ela possa ser útil para você conseguir descrever, entender como é que se dá essas configurações comunitárias na plataforma do YouTube, entre elas, ou na plataforma do Facebook, entre elas, ou uma comunidade, por exemplo, que esteja transitando entre YouTube e Facebook. Eu acho que você tem uma potência aí para entender descritivamente as diferenças, delimitar essa característica, qual é o potencial, as restrições, a própria ideia de comunitário, né, dentro dessa perspectiva dessas redes, mas você está me dizendo que você também quer entender como é que isso chega. E aí, assim, eu não sei se é muita coisa, porque eu não sei bem onde é que você quer monitorar, como é que isso chega e onde chega, mas me parece que é muita coisa para você entender. Porque você tem que entender o funcionamento em termos comunitários, papéis, normas, dados, fluxos de informação, interação, que tipo de interações são estabelecidas ali em termos de cultura, identidade, enfim, como isso afeta o que está sendo dito também, como está sendo dito, enfim. Mas eu acho que você vai ter que combinar aí. Talvez a etnografia te ajude num movimento exploratório, sabe? Num primeiro movimento em que você consegue fazer essas caracterizações, coletar alguns dados importantes que vão te chamar a atenção para uma série de coisas que você não tinha percebido ainda, para daí você partir, pegar isso que você já conseguiu e pensar um outro método que te ajude a entender isso a partir de questões discursivas, ou de questões de sociabilidade, ou de questões de construção de conhecimento
pensando essa perspectiva descolonial ou decolonial, da forma como você vai utilizar, mas assim, eu vou te dar um exemplo de algo que não aconteceu necessariamente ao usar a etnografia, mas só para você entender mais ou menos de onde é que eu estou partindo também. Recentemente, eu orientei uma monografia, e agora estou orientando a dissertação do Pedro, né, o Pedro Augusto, que é nosso mestrando lá no PPG, e o Pedro, na monografia, ele estava trabalhando com o YouTube, e ele estava trabalhando com narrativas de gays negros no YouTube. E aí ele estava pensando essas narrativas a partir de um conceito, ele começou a pensar o projeto a partir de um conceito que eu uso, que ele é discursivo, né? Que é da Margaret Hago, baseado em Foucault, que é o da escrita de si. E aí, quando ele me trouxe, a gente começou a desenvolver, eu disse, olha, Pedro, a escrita de si, ela não vai resolver para você. Por quê? Porque você está trabalhando com sujeitos que têm uma perspectiva de enunciação, de construção, que ela não é individual, ela é coletiva. Não numa perspectiva de que uma pessoa negra represente todas, porque não é isso. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa muito complicada, que as pessoas têm uma mania de ficar, digamos assim, solicitando, demandando que isso aconteça. Isso não vai acontecer, como nenhum de nós consegue representar todas as outras pessoas que são racializadas ou não, como a gente. Mas a questão é que eu disse a ele, olha, não vai dar conta, porque a escrita de si tem uma base Foucaultiana, ela não está pensada ali para indivíduos racializados e que tem uma matriz cultural aí, afrodiaspórica, que está atravessando eles o tempo inteiro, que eles não só falam de si e das opressões de si, mas de opressões coletivas, de processos de esperança que são coletivos, que são baseadas em matrizes outras, que Foucault não resolve isso. E aí, eu tensionei ele, eu estava começando justamente a trabalhar com Grada Quilomba, estava começando a trabalhar com uma série de autoras, né, negras, e aí eu estava começando a pensar numa perspectiva de escrita da gente, de escrita coletiva, pensar o potencial da escrita de si, mas tensionando isso com essas autoras negras e o que elas trazem para a gente pensar esse processo de enunciação, de visibilidade, de expressão nas redes sociais. E a gente teve que, basicamente, né, digamos assim, estruturar um conceito novo a partir de um conceito que já existe, mas que não dava conta. Então, eu acho que você vai ter que fazer isso, provavelmente, na sua metodologia. Estruturar uma combinação metodológica que é só sua, a partir de questões que a sua pesquisa está te demandando e que provavelmente não demandam outras pessoas, e talvez a etnografia te ajude só a jogar luz a algumas coisas que você não estava prestando atenção em termos de interação, sociabilidade, processos comunicativos ali e tal, processos de discussão, de debate. E aí, uma vez que você prestou atenção em uma série de coisas que você não tinha atentado para elas ainda, você pode usar isso como base para uma discussão que aí já não é mais do âmbito da etnografia especificamente, num outro âmbito, sabe? Me parece, a princípio, pelo que você me descreveu, me parece que a etnografia não vai resolver sozinha, não. É isso mesmo, e você me aliviou, estou aliviada. Muito obrigada, e era isso mesmo. A minha dúvida era exatamente essa, Tamires. Muito obrigada, era isso. Era uma luzinha que estava faltando, você veio iluminar. Muito obrigada. Muito bem. Inclusive, Tamires, até aí nessa mesma vibe da pergunta da Mori, nós temos a questão aí que as redes sociais estão se complementando, né? Porque ela estuda, por um lado, ela estuda ela faz análise também dos discursos que estão lá no YouTube, né? Só que enquanto comunidade, o Facebook, né, ele serve de uma outra maneira do que como se configura no YouTube. Então tem essas características também do que é ser comunidade virtual em cada uma das ferramentas, que é como tu falou, a gente precisa olhar os objetivos de cada e que elementos cada uma dessas comunidades trazem para somarem,
né, a análise que você vai fazer junto com as outras estratégias. E mais, Cris, até que ponto você está... Por que você está chamando aquelas aglomerações virtuais de comunidade? Porque, digamos assim, estar num grupo que está ali muito bem delimitado no Facebook não é uma garantia que você vai ter uma comunidade. Assim como não ter aquele mesmo espaço dentro do YouTube vai impedir que você tenha uma característica comunitária ali, até porque você tem uma estrutura, muitas vezes, de seguidores que vão debater, que vão comentar e que vão ter vínculo aí e que vão transitar por uma série de canais X, Y, Z que vão se retroalimentar também em termos de conteúdo. Em que medida eu posso chamar isso de comunitário? Eu acho que a primeira coisa também é essa, assim, pensar o potencial da etnografia também para delimitação ali do potencial comunitário, sabe? Até que ponto isso é comunitário, até que ponto não é, até que ponto é uma comunidade frágil, inclusive, né? Enfim, e me parece também que você vai ter que tentar entender esses processos de limitação e potência que as estruturas do Facebook e do YouTube dão, mas que não fica só nelas, né? Parte também de como os indivíduos, as pessoas vão se apropriar daquilo. Né? E só para retomar também uma coisa que alguém tinha colocado aqui, da questão dos prints e tal, a gente tem que... Assim, se vocês estão fazendo etnografia, salvem em todos os formatos possíveis, PDF, print, façam print de tudo, porque do mesmo jeito que aquilo está lá um dia, no outro dia ela pode não estar mais, por experiência própria, assim. Às vezes a plataforma muda e apaga uma série de coisas. Se você não foi fazendo esse arquivamento, vai ficar mais difícil. Né? Não é só por uma questão de comprovação ali dentro da sua tese, da sua dissertação, que, olha, tem características comunitárias, mas até para você ter dados para sustentar isso, para você sustentar a análise, enfim. Façam print de tudo que vocês puderem, obviamente dentro da ética, né? Não vão sair fazendo print de absolutamente tudo, das conversas privadas com as pessoas, né, que não estão chancelando isso, enfim. Há uma importância muito grande de arquivar tudo que for possível. E se eu puder dar uma dica, arquivem mais de um lugar. Tem um HD só para isso. Gente, eu sempre falo, a pesquisa científica, ela está intrinsecamente ligada com a lei de Murphy. Então, tudo que tiver errado, vai dar errado. Seu computador vai pifar, seu HD vai queimar, né? Assim, é fato, né? Todos os percalços vão surgir. Então, é bom que vocês estejam preparados para não surtar nesse processo. Tenham sempre uma cópia desse material e uma cópia segura, que ela não fique também por aí, porque isso é uma questão ética. Não, e você falando, Tamires, me lembra muito alguns do grupo aqui já conhecem, né? Você sabe da pesquisa minha de pós-morte, quando o Gugu Liberato faleceu, no Twitter dele, um dia depois, apareceu um post automático do agente em que o Gugu Liberato cumprimentava o aumento do número de seguidores. O post pegava e dizia assim: olá pessoal, obrigado, agora já somos não sei quantos mil seguidores, tal. E aí as pessoas começaram a comentar muito: que horror, ele faleceu ontem, como isso, como o programa faz isso, outros que ele descanse em paz, outros começaram a questionar se a alma dele estava descansando por causa daquela interferência do Twitter. Menina, eu achei um ambiente tão rico de debate. Aí, Tamires, eu fiz alguns prints, só que aí eu tentava copiar tudo e colar num Word e ele não copiava. E eu fiz alguns prints só, mas como tu falou, é muito dinâmico, hoje tem 10 comentários, amanhã tem 200, né? E aí, 2 dias depois, eles tiraram do ar. O Twitter tirou do ar essa postagem, o Twitter dele tá lá, mas fizeram esse corte porque era um agente inteligente postando pós-morte no nome da pessoa. Então, esse comentário seu é bem propício, né? A gente tem que ficar sempre muito atento. Para encerrar, nós temos a nossa participação internacional. Então, a Estefânia gostaria de falar. Então, Estefânia, fique à vontade. Obrigada, professor. Bom dia. Eu não conhecia a etnografia, mas vejo que uma das vantagens da etnografia é que a mídia social é um ambiente adequado para encontrar comportamentos familiares e amigáveis e gerar conteúdos que são mais carregados emocionalmente
do que aqueles encontrados em um questionário, sim? Mas eu tenho uma pergunta. A etnografia deve ser articulada com informações provenientes de técnicas offline, tipo entrevistas, observações, essas coisas? Oi, Stefânia. Acho que é bem propício, assim, essa pergunta que você traz. No caso, eu acho, assim, que eu acho muito difícil que a gente consiga entender como é que se dão essas normas, esses papéis da comunidade virtual, sem fazer entrevista, né, a algumas pessoas. Principalmente porque, assim, uma vez que você começou a entender ali um pouco a dinâmica, você consegue perceber alguns atores que têm movimentos e funções diferentes, ainda que isso não esteja ali gritando para todo mundo, né? Está ali no âmbito do tácito, né? Do implícito. E aí, assim, eu acho que é interessante sempre conversar e, de fato, fazer entrevistas, ainda que virtuais, né, com essas pessoas, para entender um pouco de como é que ela se insere, como é que ela se enxerga, o que que ela pensou sobre uma determinada coisa que você observou ali, determinado acontecimento, um determinado conflito, uma determinada comemoração, uma determinada reunião, né? Enfim, o que que eles pensam sobre isso, até para você começar a entender o que é considerado de fato conflito e está ali implícito dentro da comunidade, ou que é explicitamente um conflito, ou que é uma disputa entre algumas pessoas que têm uma legitimidade ali dentro. A gente está falando de comunidade, né? Então, comunidade envolve pessoas, envolve uma estruturação dessas pessoas em função de partilha, isso envolve disputas discursivas, narrativas, políticas ali também. Por mais boba, e aí eu boto muitas aspas, né? Que possa parecer uma estrutura comunitária, podem ser pessoas ali que estão reunidas para discutir, por exemplo, políticas públicas, processos de agendamento de políticas públicas, porque são de um determinado movimento social ou de alguns movimentos sociais e tal. Mas elas estão ali num nível de complexidade que é equiparável também a junções ali comunitárias, né, de aglomerações comunitárias, ou grupos, ou comunidades de fato, de, por exemplo, pessoas que partilham em comum o gosto pelo K-pop. E aí, pensando, por exemplo, que o K-pop ele ganha uma outra conotação aqui no Brasil. E se a gente começa a entender como é que o K-pop ele se estrutura junto aos fandoms, muitas vezes você vai ter posicionamentos políticos aqui no Brasil que não necessariamente ocorrem lá na Coreia. Então você vai ter essa questão da interculturalidade Coreia-Brasil, contextos coreano-brasileiro, e que vai ter uma série de coisas importantes aí para a gente entender, né? Utilização de hashtag, uma série de coisas que pode nascer ali no âmbito daquela comunidade. Mas, assim, eu acho que, de qualquer maneira, se você vai usar só a etnografia ou não, é importante fazer entrevistas para você entender melhor e até para que essas pessoas possam falar por si, que você não fique só inferindo por elas, a partir da sua observação e do seu olhar. Por outro lado, quando a gente pensa, e aí como eu disse, assim, vamos tentar evitar também essa dicotomia do online e do offline, né? Quando você tem uma comunidade e que, por exemplo, existe uma proximidade territorial entre essas pessoas, e veja bem, eu não estou falando que você está ali num grupo e você partilha coisas com a galera não sei, do K-pop que está nos Estados Unidos. Você pode partilhar uma série de coisas ali com elas e ter uma característica comunitária, mas se a gente está pensando em uma comunidade K-pop em Mato Grosso, provavelmente você vai ter encontros presenciais e provavelmente, por mais que ela não se estruture formalmente, aí eu boto aspas também, presencialmente, mesmo que ela não tenha encontros com uma determinada frequência, que as pessoas façam determinadas coisas em determinados períodos, se você tem encontros casuais, tá, você já tem aí um movimento que é perceptível que, olha, você tem coisas que estão acontecendo ali nessas reuniões presenciais que estão ressoando, tendo ressonância dentro do grupo virtual. E até mesmo para a construção de panelas ali dentro daquele grupo maior. E até para compreender isso tudo, me parece que se você identifica movimentações, encontros presenciais dentro da comunidade,
é difícil que você consiga trazer uma abordagem rica sem observar esses encontros e entender como é que isso se dá. E aí, talvez, para observar esse presencial, você precise combinar com outra metodologia, né? Vai depender muito da importância desse presencial, digamos assim, para entender essas interações online, né? É claro que o presencial e o online, gente, eles estão conectados. A gente não tem como simplesmente separar eu, a Tamires virtual, eu, a Tamires presencial. Não, qualquer coisa que aconteça virtualmente vai afetar coisas básicas do tipo o meu humor e a forma como eu vou lidar com aquelas pessoas em outras redes, por exemplo, se eu tive um conflito aqui agora, num determinado espaço, né? Mas eu estou falando de fato de estrutura mesmo. Eu já parto do pressuposto que essa relação entre on e off, ela é uma coisa só. Apesar de a gente ter algumas distinções aí dos espaços e temporalidades, você não tem como dissociar isso é uma coisa e isso é outra coisa. Só que em termos de estruturação da comunidade, pode ser que ela só se estruture no virtual, ou pode ser que ela comece a também ter aí fluxos para o presencial. Mas aí vai depender de cada comunidade, sabe? E aí, no meu caso, quando eu digo que eu usei procedimentos de inspiração etnográfica junto da etnografia, é porque a minha comunidade, que a princípio eu queria trabalhar com o virtual, eu comecei a perceber que o virtual, na verdade, ele funciona, ou funcionava na época, né? Em função dos encontros presenciais. Tudo que era feito ali no virtual era pensado em função do presencial, em função de receber alguém na sua casa, de ir para um meeting, que eram as reuniões semanais, de organizar o evento nacional ou regional que está tendo, que vem pessoas de vários lugares, e organizar alojamento e passeio, e pensar passeios da cidade, e pensar acampamento farroupilha, e pensar, sabe? Uma série de coisas que eram voltadas para o presencial. Então, eu precisei fazer diário de campo, anotando, eu comecei a frequentar essas reuniões, eu comecei a frequentar muitas coisas que aconteciam no âmbito do Couchsurfing, né? Para poder entender como é que isso se dava. Então, dependendo do que você está pesquisando, a etnografia sozinha não dá conta, assim mesmo. Vai depender muito das características da comunidade que você está trabalhando. Eu acho que eu respondi. Você me fala, Stefane. Sim, professora Tamires, muito obrigada. Muito claro todo. Ótima palestra. Tamires, a gente já vai deixar você almoçar, tá? Porque aí você já deve estar com fome também, né? 1 hora a mais e tal, mas assim, eu penso aqui, Tamires, como é a disciplina também, eu só queria fazer 2 observações, agregado, né, articulado aquilo que você falou. Retornando à coisa da Flávia, a questão dos prints e tal, gente, aqui, da mesma maneira que toda e qualquer pesquisa, a gente vai ter os critérios de escolha daquilo que a gente vai trabalhar. Olha, aquele print não esse, a questão das identificações e tal, toda essa discussão ética que a gente vem fazendo até agora, ela também, tá, se encerra naquilo que é a etnografia, tá? Então, como disse Tamires, né, Tamires, só reforçando, não é uma coisa de sair printando tudo e tal, mas entender o porquê de algumas coisas e não outras. E isso vai ter que estar descrito metodologicamente no trabalho de vocês, tá? Então, eu acho que essa é uma observação importante. Não é que aqui a gente tem um âmbito ético, né, que ele também vai se diferenciar daquilo que é ética em pesquisa e principalmente a pesquisa social, tá? A segunda observação que eu gostaria de fazer, tá, é com relação a essas questões metodológicas ou de técnicas e tal. O próprio livro, né, Tamires, do Kozinets, tá? Ele traz alguns exemplos, ele vai falar daquilo que são as categorias, daquilo que, a maneira pela qual a gente vai trabalhar a questão da etnografia, etc. e tal. Então,
o livro, ele é muito legal nesse sentido, tá? Ele é muito claro naquilo que são as possibilidades. E para fechar, Tamires, eu não sei se você observa isso, mas uma das coisas assim que muitas vezes Cristiano, Ana Lara, eu, o próprio Danilo e tal, a gente tem observado, porque assim, a questão da etnografia virtual, a questão da netnografia, tem a ver com aquilo que é cultura digital e os espaços, né, de manifestação, né, de nós, né, como você disse, dos grupos, das identidades, etc. e tal. A gente vai para esse outro espaço que ele não está divorciado nem dicotomizado da nossa vida cotidiana, né? Exatamente porque eles são espaços hoje que nós nos expressamos culturalmente, do ponto de vista das nossas relações, afetividades e tal, como Stefânia falou há pouco, tá? Mas é interessante que nos trabalhos, muitas vezes as pessoas colocam assim, a cultura digital que está lá e a nossa vida que está aqui. Eu não sei se você muitas vezes observa isso também. É como se fossem coisas dicotômicas, né? Então, assim, eu acho que o grupo ele tem que estar atento para essa questão também que é importante, no sentido de que a cultura que, enfim, a gente vivencia, as nossas relações, como disse a Tamires, elas estão atravessadas hoje pela questão das tecnologias, pela coisa das redes sociais, dos grupos que dão, então, se identificam por meio delas, mas que, enfim, eles se manifestam nesse espaço no momento de cultura digital, tá? Então, eu acho que essas questões, elas são importantes em termos do grupo mesmo, tá? Em relação a isso que a Kátia colocou, eu acho bem importante, assim, é claro que em algum momento a gente vai ter que definir o que a gente está falando que é cultura digital ou cultura midiática, o que a gente está entendendo por isso, a partir de quem, tensionado pelo quê, né? Mas entender que não há um divórcio de fato, a gente tem que perder, na pesquisa social sobretudo, a gente precisa perder essa característica da dualidade, do bem versus mal, de uma coisa versus outra, né? A gente não tem isso hoje, e é bem interessante, no meu doutorado eu continuo trabalhando com redes sociais, né? Só que numa outra perspectiva, inclusive metodológica, foi uma outra combinação. Eu acabei percebendo, por exemplo, a importância das redes sociais para a gente se expressar, para a gente anunciar enquanto brasileiro, mas sobretudo para pessoas que não têm determinados privilégios, né? Assim, eu sou uma pessoa escutada, eu sou professora universitária. As mulheres com quem eu estava trabalhando eram mulheres no sertão do Piauí, em Guaribas, que foi uma das cidades programa piloto do Bolsa Família, né? Na verdade, do Fome Zero, que depois virou Bolsa Família, foi a base. Então, essas mulheres, o uso delas no Facebook é político, porque elas não têm espaços de expressão para serem ouvidas enquanto pares, digamos assim. Elas não são, o que elas falam não costuma ser considerado. E mesmo em termos de estrutura, quando a gente pensa politicamente o Brasil, a gente tem muitos espaços, muita dificuldade, por sermos uma democracia jovem, né, muito jovem, a gente tem uma dificuldade de instauração de espaços de debate público. E aí, muitas vezes, as redes, elas podem vir ocupar esse espaço que virou uma brecha, né? Então, a gente também tem que pensar muito essa dimensão do contextual, né? Vai afetar, enfim, a pesquisa como um todo, para a gente também entender que, do mesmo jeito que cultura digital não está divorciada da nossa cultura, por exemplo, mato-grossense, cuiabana, mas uma cultura mato-grossense ou uma cultura cuiabana. São várias culturas em interação. E para que a gente está olhando? Quais são os valores culturais que estão incidindo sobre aquela comunidade? Quais são os privilégios daquelas pessoas que estão ali, ou não? Ou quais são as carências daquelas pessoas? Para a gente também entender a tematização de algumas coisas, né? Então, o contexto é fundamental.
Muito obrigado, Tamires. Eu não imaginava que aquela nossa conversa informal, né, um tempo atrás, eu já tinha falado há muito tempo para a Kátia que eu tinha uma professora da nossa UFMT que tinha vindo recente para cá. E quanto tempo você já está aqui, Tamires? Quase 3 anos. 3 anos, então, e aí quando a gente se conheceu e num momento informal a gente começou a discutir etnografia, eu falei, Tamires, você precisa vir no nosso grupo falar, porque a diferença entre as nossas áreas, né, a comunicação, assim como algumas outras áreas, tem bebido muito mais na fonte da etnografia do que nós até da educação, que temos feito alguns trabalhos, mas ainda precisamos utilizar mais, né? Então eu acho que é muito rica essa nossa discussão, eu agradeço muitíssimo o seu tempo de debate e você agora tenha certeza que esse aqui é uma aliança que só está começando com essa palestra, porque nós vamos precisar de você, te convidar para outras possibilidades, para bancas, para as outras interfaces aí em que a gente possa continuar aprendendo junto. E colocamos também o LTC à disposição de vocês, tá? Então, muito obrigado E assim, mesmo. né, o Valdir está aqui hoje? O Valdir está aqui hoje? Não, hoje não está. Então, a gente poderia ver já com ela depois, né? Ele está sim, Ah, tu tá aqui, Valdir, eu não tinha te visto, desculpa, que ótimo. Talvez a gente chamar a Tamires para apresentar o trabalho da tese dela no seminário temático. Uhum, é uma proposta também. Eu fiquei assim, encantada com a temática que a Tamires trabalhou no doutorado, tá, Tamires? Mas a gente vai conversando contigo, pode deixar. Gente, eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de interlocução, diálogo. Estou à disposição, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que fazer pontes, não ficar cada um dentro do seu departamento. Me coloco à disposição, agradeço pela generosidade e pela acolhida aqui no grupo, enfim, para essa conversa. E, enfim, sigo à disposição. Muito obrigada mesmo. Obrigado você, Tamires. Queria, então, foram vários elogios, estão postos aqui no chat, e eu fiquei aqui monitorando ainda no paralelo o WhatsApp, porque muitas pessoas, alguns que não vieram, já ficaram sabendo em tempo real que a palestra estava maravilhosa, e já queriam saber onde vai ficar gravado, e tem gente que já quer o seu contato, então, obrigado mesmo, tá? São momentos de muito aprendizado para todos nós. Dito isso, eu vou encerrar a gravação e Obrigada, deixamos... Tamires. Grande abraço para você, tá? Bom almoço. Obrigado, então.